Acho que agora achei. Achou? Ah, que bom. Tá, beleza. Tá gravando, acho, né? Acho que sim. Sim, tá aparecendo ali o símbolozinho da gravação. Então Beleza. tá. Tá ótimo. Então eu vou começar, daí eu vou dar umas paradinhas para ver se, aos poucos, para ver se não tem ninguém querendo entrar. Mas hoje a gente vai conversar sobre a resistência à lei e as suas consequências. Ah, aqui aparece em cima. É uma continuação um pouco da aula sobre o ciclo da redenção, que foi a aula da crise. A gente vai entrar mais profundamente na fase 1, que seria essa fase específica, bem onde a gente está, quando a gente está em resistência, né? E a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Eu quero que vocês se sintam à vontade para participar, para falar. Eu sempre repito isso, mas é porque realmente é verdade, porque a aula só faz sentido quando tem as participações e as contribuições, porque a gente aqui conversando com vocês, expondo o assunto, a gente é só um instrumento. O que faz realmente ser proveitoso é quando faz sentido para cada um que está ouvindo e consegue encaixar no coração, né? Então, eu vou iniciar e assim que vocês quiserem falar, podem abrir o microfone e falar, que não tem problema. Deixa eu ver se vai passar, né? Meu slide. Ui. Então, aqui retomando a aula da crise, então eu fiz esses primeiros slides só para recapitular. A gente já conversou sobre isso, mas como a gente sempre costuma falar, que a gente aprende por repetição, então nunca é demais voltar no assunto e falar de novo, né, sobre o tema. E como eu falei, a resistência ela vai estar bem inserida na primeira fase, então por isso é importante retomar o assunto. Aqui eu quis colocar esse esquema do nosso processo construtivo, né? Nós como indivíduos, para a gente poder a cada dia ter mais essa noção de que o nosso processo ele não é uma linha de chegada e nem um caminho reto, né? A gente está sempre nesses altos e baixos, nesses ciclos. A nossa evolução é em espiral, então é natural que a gente tenha momentos que a gente, né, se sente progredindo, se sente alinhado à lei, né, que a nossa vida está fluindo com a vida, em momentos que as coisas parecem um pouco mais conturbadas e nebulosas, quando a gente começa a vivenciar esse processo do autoconhecimento. Então, é só para reforçar isso, que realmente tipo, o processo, ele não é uma linha, né, assim, linear, contínua, que a gente vai sempre tendo essa constância, né? Porque ainda somos seres imperfeitos em evolução, em um processo de evolução. Então é natural que essa caminhada seja assim um pouco mais tortuosa, mas não menos importante, porque é graças a esse caminho, né, percorrido a esse processo de evolução que a gente tem, cada um de nós dentro do seu processo, que faz com que a vida seja que essa encarnação aqui faça sentido, né, para cada um. Então, esse processo é muito importante. E aí a gente começa com a ignorância, a experimentação e o conhecimento. Esse seria um resumo bem básico das três fases do ciclo, né? Então, passaria por esses três pontos principais. E aí aqui, voltando, né, recapitulando quais são essas três fases, que é a fase 1 é a fase inicial, a fase do erro, do lançamento da trajetória. A fase 2, que é a fase curativa da dor, que é a fase da correção. A fase 3, que é a fase resolutiva da redenção. Deixa eu só tirar vocês aqui do ladinho, senão não consigo ler. E aí, como corrigir tais erros, né? Fazendo-se compreender por quem ainda não tem essa capacidade. Como fazer-se ouvir por um surdo. Assim, justifica o aparecimento posterior da dor, a função corretiva do erro. Então, até hoje, eu estava revendo a aula e pensando justamente nisso, assim, acho que nunca tinha feito tanto sentido para mim quanto esse olhar, assim, que me veio hoje, assim, de como a lei realmente é perfeita e ela funciona
para todos, né? Independente se a gente tenha conhecimento ou não. Conforme a gente vai aprendendo e a gente vai aqui nas aulas conversando e recebendo esses conhecimentos, fica mais fácil visualizar esses acontecimentos e esses ciclos na nossa vida. Mas como que isso acontecia antes, que a gente não fazia ideia, né? É como se, então antes não existia isso, né? Não existiam esses processos. Não, eles existem, a gente está sempre dentro deles, né? Conforme a gente vai conhecendo, as situações ficam mais claras. Mas a situação está sempre acontecendo para todo mundo, independente se a pessoa tenha essa informação ou não. E justamente é por ser assim, por ser perfeita, que não precisa ser um grande estudioso ou, enfim, super dedicado aos estudos para que isso esteja acontecendo e a pessoa se dê conta dentro do processo, né? Ela pode, vivendo as próprias experiências dela, vivendo os acontecimentos, que essas trajetórias que ela vai lançando, o que acontece nas consequências dos atos, né, dela, ela mesma por si só, às vezes tem o próprio conhecimento de que exista essa lei, de que existam essas trajetórias, ou que existam esse ciclo da redenção, ela pode ir se apercebendo, né, desse processo e se modificando. Por isso que muitas vezes a gente conversa com pessoas que não são do meio, né, enfim, nunca ouviram falar ou nunca leram sobre o tema, mas elas têm um conhecimento adquirido, né? Com certeza talvez sejam de outras encarnações, mas também por elas já estarem mais atentas à vida, né? Mais observando o que acontece. Então, por isso que é tão perfeita, né? A gente fica assim, mas como que eu vou saber, né? Isso, como que eu vou me observar ou como que eu vou compreender esse assunto? Então, muitas vezes é mais no sentido de a gente se abrir na vontade de querer aprender e se observar do que ter aquele conhecimento em si, sabe? Não que o conhecimento não seja importante, claro que não é isso que eu quero dizer, porque é muito importante, né? Eu acho que faz todo sentido, vocês que estão aqui, com certeza já devem estar percebendo muita diferença na vida, conseguindo se observar, conseguindo saber que existe um eu, né? Diferente desse ego, diferente desse sofrimento que a gente vive, diferente de toda essa situação do nosso planeta, mas que não é uma desculpa, vamos dizer assim, para que, eu não tenho conhecimento, então, né, eu não preciso me preocupar com isso. Não, muito pelo contrário, a vida está acontecendo para todo mundo, as situações estão chegando, o ciclo da redenção está acontecendo, as fases estão aí, né, até porque sempre tem alguém em uma fase, alguém em outra, para se ajudar, para se auxiliar. Então, não ter o conhecimento não é uma desculpa, né? Porque a gente pode estar se observando e estar atento se isso for uma vontade nossa. Então, recapitulando a primeira fase, que é essa fase do erro, abuso e alegria. Essa fase aqui é que a gente vai mais esmiuçar depois, que a resistência ela está completamente nessa fase. É por essa fase que a gente começa a criar esses movimentos, né, contrários à lei. Então, a gente tem essa ilusão desse benefício, a gente tem essa alegria, né, transitória, que acaba nos iludindo no processo. Então, a gente acha que está no caminho certo, né? Acha que está fazendo bem, que está indo bem, que está tudo certo. Um pouco também porque é muito ligada às questões materiais aqui, né, do plano. Então, parece ter esse ganho momentâneo, né? A gente olhando as situações das outras pessoas, ou a nossa mesma, né? Quando a gente está vivendo essa fase, a gente tem essa ilusão de estar arrasando, vamos dizer assim, né? De que está no caminho certo, de que está a favor da lei, mas muito pelo contrário, porque depois a coisa vai acontecer e vai nos mostrar que não é bem assim. É um processo dominado pela ignorância, porque se a gente tem o conhecimento e se conhece, né, principalmente, se você sabe quais foram os teus condicionamentos e os teus instintos que você agiu nessa fase, se eu estou lançando um movimento de raiva, se eu estou lançando um movimento de vingança, de traição contra as outras pessoas, ou comigo mesmo, né, porque
esses lançamentos não necessariamente podem ser ações, mas principalmente os pensamentos que a gente tem. Então, se eu tenho noção desses pensamentos, desses condicionamentos, desses instintos, logo, provavelmente eu não o estaria lançando. Então, essa fase, ela é ainda dominada pela ignorância, principalmente por essa busca pelo prazer, né? Por essa alegria momentânea que a gente insiste em ficar nessa fase. Porque a gente tem um prazer fácil, né? A gente consegue aquilo que a gente quer de uma maneira fácil e isso supre a nossa carência, o nosso vazio por aquele intervalo de tempo. A gente não está muito preocupado com o além, né? Além, o que há além disso, né? Além desses momentos pequenos que a gente se contenta. Então, a gente age por tentativas, vai, né, se movimentando, vai percebendo o que vai acontecendo, assim como a gente age normalmente na nossa vida, né? Muitas vezes não sabendo muito bem como a gente está se movimentando, a gente vai agindo, dominado pelos nossos condicionamentos já conhecidos. Então, ela é uma fase que ela é positiva para o indivíduo, mas negativa diante da lei. Então, por esse prazer momentâneo, para a pessoa, né, para quem está lançando o movimento, para quem está lançando a raiva, lançando a traição ou uma própria vingança, né? Ah, nossa, eu consegui o que eu queria, eu realizei meu objetivo, eu consegui me vingar. Aquela pessoa me fez mal, eu me vinguei. Eu tenho uma falsa ilusão de que, né, você se sente suprida por aquela situação negativa. Na verdade, é completamente momentânea, né? Porque a gente tem uma vida eterna e que uma hora ou outra esses movimentos vão retornar para nós. Então, essa situação vai retornar. Pode ser que não seja nessa vida, mas em algum momento ou outro a gente vai ter que refazer esse movimento, vai ter que arcar com as consequências. Então, é um movimento egoísta e separatista. Obviamente, a gente está preocupado com o nosso umbigo, com as nossas situações, né, com o nosso prazer, não está preocupado com o resto, né? Então, a gente se movimenta de forma a esquecer que a gente está dentro de um todo e que as nossas ações elas estão diretamente relacionadas com todas as outras pessoas e inclusive com o equilíbrio do nosso universo. Então, nenhuma ação ela é isolada, mas a gente não consegue, não visualiza isso, né? A gente só está preocupado ali com o nosso umbigo, com o nosso mundinho e com o que vai ser bom para mim, né? Esse é o resumo da situação. Então, essa procura pelo prazer, esse sucesso momentâneo e essa falsa ilusão da vitória do erro. Eu acho essa frase assim muito maravilhosa que o Pietro Baldi coloca como a vitória do erro, porque é exatamente assim que a gente vê, é exatamente assim que a gente vê o mundo, né? A nossa situação aqui, encarnados no planeta Terra, a gente vê as outras pessoas que têm essa impunidade, né? Que tem esse sucesso fácil, que tem essas coisas assim passando por cima dos outros, agindo com a revolta, agindo com inveja, com ciúme, né? Com a vaidade, com o orgulho, né? Que é tão valorizado pela nossa sociedade. A gente vê isso como, nossa, isso é o sucesso, né? Isso é o auge, né? Como se a gente quisesse chegar nesse lugar, né? Nesse lugar da arrogância, enfim. Então, é uma completa ilusão nossa de visão de mundo e de ser humano, né? De encarnação mesmo, de propósito de encarnação, completamente desvirtuado do que realmente a gente veio fazer aqui. A gente se vislumbra com esse meio material, que na verdade são meios para que a gente tenha os aprendizados e não se perca no processo. Mas a gente acaba, né, se deixando levar por tudo isso e esquece que o nosso papel é compreender as situações e ver essa etapa aqui como um processo que é a nossa vida, e não a nossa vida, tudo isso, né? Não, a nossa vida não está resumida nessa encarnação. E aí encontra-se a resistência à lei, que, logicamente, né, com todos esses movimentos,
egoístas, separatistas. Não tem como eu estar em fluxo com a lei divina, eu estar em fluxo com o amor de Deus, eu estar seguindo as suas leis. Eu estou completamente contra, estou trabalhando num sentido completamente contrário. Depois a gente vai ver uns esquemas que vão deixar bem claro assim como que funciona essa resistência. Mas aqui a gente está totalmente, se a força de Deus está querendo nos encontrar, né, querendo nos abraçar, a gente está completamente correndo e fugindo e, né, achando que a gente consegue tudo do nosso jeito. Aqui a gente tem um livre plantio, então a gente é livre para fazer as nossas escolhas, para fazer essas tentativas, né? A gente é livre para errar. E isso é muito só Deus mesmo no seu infinito amor para nos proporcionar isso, né? Que a gente seja livre para errar, porque a gente tem uma necessidade, né? Como a gente é completamente egoísta e, enfim, tem essa necessidade de controle sobre as outras pessoas, a gente nem isso, né? A gente consegue deixar, assim, as pessoas que estão próximas da gente, que a gente ama, a gente dificilmente tem essa... permite com que elas errem, né? Porque isso é fundamental para nós, assim, cada um tem a vida, a sua encarnação e precisa, né? Precisa dessas tentativas. Enfim, a gente coloca essa palavra erro, chama de erro, fala bastante disso, mas eu acho que é muito mais do que isso, sabe? Eu acho que viver aqui, experienciar a vida, é realmente, né? São tentativas, são escolhas que a gente faz, às vezes equivocadas, às vezes não. Mas realmente a gente está aqui para aprender, né? Isso que é a beleza do movimento. E tudo é tão perfeito, né? A gente estudou as 9 leis e viu a questão da sincronicidade, o quanto tudo é tão perfeito. O quanto um erro meu, uma situação que aparentemente se parece um erro, ou um mal, ou um irmão, ela é benéfica, né? No todo e no equilíbrio universal, tudo está em perfeita sincronia. Então, isso é muito bonito, assim, eu acho isso maravilhoso. A ter essa permissividade que a gente tem de poder errar, né? Poder fazer as nossas escolhas e, claro, arcar com as consequências depois. Mas, né, tá podendo aprender durante esse processo. E aí a impunidade que a gente já comentou, e aqui só uma mensagenzinha para a gente se atentar, né, de que a mente é a causa de todo o sofrimento. Na verdade, não que a mente seja uma vilã, né? A gente futuramente, com certeza, vai conversar mais sobre mente, sobre mentalismo, mas é porque a forma com que a gente usa ela, né, assim tão subvertida, ela realmente nos causa muito sofrimento. A gente está usando ela no sentido muito negativo, que acaba que não nos favorece, né? Só nos aprisiona. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Esses slides aqui são bem mais de revisão mesmo, para a gente retomar o assunto. Aí a segunda fase. Então, a segunda fase já não tem, né, mais aquela alegria momentânea, não tem aquele prazer, aquele sucesso, a gente já tem a dor. Então, esse abuso, né, essa expansão dos nossos atos chegou no processo da dor, que nada mais é do que um aviso, né, de que, opa, você está se movimentando pelo caminho errado, alguma coisa na vida não está fechando dentro do processo, é preciso que seja revisto, né? Só que aí, ao invés de a gente olhar dessa forma e agradecer por esse aviso, a gente se revolta e ainda cria mais resistência. Então, é preciso atentar para isso, assim, de que tudo que chega para a gente é informação, né? São avisos. E aí a gente se revoltar e querer sempre preponderar com essa nossa, né,
esse nosso controle, essa nossa forma de achar que somos os donos da razão, não vai nos levar a lugar nenhum. Acaba que a gente atrai ainda mais sofrimento e mais dores, e aí fica nesse ciclo vicioso, como se a gente só ficasse nessa segunda fase, né, do ciclo da redenção em alguns momentos da vida, mas na verdade é porque o nosso posicionamento, as nossas trajetórias lançadas estão precisam ter a colheita, né? E aí nessa colheita que tá a hora de rever se eu quero continuar agindo assim para lá na frente continuar tendo essa mesma colheita, né? Esses mesmos sofrimentos, ou não, se eu vou tirar todas essas informações que estão chegando, essas dores, esses sofrimentos de aprendizado e vou então ter essa redenção, né? Eu vou efetivar a terceira fase para que esse aprendizado possa ser gravado no meu coração, na minha mente, para que vire então um novo instinto, um novo condicionamento e eu não precise mais passar por essas situações, né? Que isso seja, que essa experiência seja válida, né? E não que a gente se perca nesse processo aqui de tantas ilusões e deixe esses aprendizados escapar, né? Porque a gente tem todo dia a oportunidade de observar as informações, de observar as pessoas que estão ao nosso redor, o que incomoda, o que não incomoda, como é que a gente está se comportando, quais são a qualidade dos nossos pensamentos. Então, a todo momento a gente tem essa oportunidade. E não é por preguiça mesmo que a gente não faz isso o tempo todo. Então, essa fase já não é mais tão livre assim, né? Como a primeira, ela já é determinista, lógico, porque ela está atrelada à primeira fase, né? Se na primeira eu lancei as trajetórias como eu bem quis, agora eu preciso saber que eu vou colher o que eu plantei. Então, não tem como eu ter plantado melancia e agora eu colher batata, não. Se eu plantei lá vingança, raiva e egoísmo e vaidade, agora eu tenho que saber que esses movimentos vão retornar para mim. Eles vão retornar, né, com talvez eu num ambiente de trabalho rodeado dessas pessoas, né, rodeada de arrogância, rodeada de coisas que me irritem nessas outras pessoas, mas que foram movimentos que eu lancei, né, que eu agi dessa forma. Então agora eu preciso lidar com isso, eu preciso saber que eu vou ter que me movimentar nesse meio. E a revolta não vai ser muito benéfica, nunca é, né? Mas não vai ser benéfica nesse caso. Eu preciso me conscientizar de que eu lancei esses movimentos. E esse estado arrítmico de dissonância que produz no ser situado no organismo do todo uma sensação de efeito negativo que se chama dor. Eu achei muito legal essa explicação que ele traz da dor, porque a gente sempre tem essa visão, né, da dor como algo negativo, como a gente foge, né? A gente tem repulsa, a gente não gosta nem de conversar sobre, né, coisas dolorosas ou difíceis. A gente tá sempre fugindo disso, né? Parece que ver a palavra dor, a gente quer correr longe. E na verdade, a dor, ela é essa dissonância, né? Esse descompasso do todo, desse universo. Se o universo é benéfico, é vida, é amor, é abundância, é tudo de mais maravilhoso que possa existir. Se eu me comporto em pequenos movimentos que estão em discordância com isso, se eu me movimento com egoísmo, né? Se eu já me movimento nesse lado contrário dessa dualidade, é natural que tenha um descompasso, né? Eu mudei minha vibração. Eu não estou mais vibrando nesse patamar de Deus, né? Então, o que vai ter na minha vida, né? Vão ter essas situações que a gente considera desagradáveis, mas é porque realmente, se eu estou em dissonância desse todo, o que eu quero sentir? Eu quero sentir os benefícios? Não, né? Eu preciso sentir coisas que, principalmente nós, né, nessa experiência humana, que temos esse corpo físico para poder realmente sentir tudo isso,
para que a gente acorde e desperte para fazer diferente. Então, é esse processo de autoabsorção. Não é a... E aqui tá, né? De que não é a lei que é a vilã, então a lei vai querer um processo de luta comigo, porque tá... Não, é você que tá indo em luta contra a lei. Então, a dor é o indivíduo que aflige a si mesmo e não a lei que aflige o indivíduo, né? A gente precisa a gente precisa ter consciência da nossa culpa, da nossa culpa não, das nossas escolhas, né? Culpa é uma palavra que não é bom usar, mas da consciência desses movimentos, dessas trajetórias que a gente lançou nessa primeira fase. Preciso assumir isso, eu não posso me colocar como vítima, né? Como a gente tem sempre mania de fazer, de que somos coitados. E estamos aqui sofrendo os efeitos desse mundo negativo, oh meu Deus. Não, você está sofrendo aquilo que você plantou, aquilo que você fez, as escolhas egoístas que você teve, a arrogância, né, que você escolheu agir naquele momento, a raiva. Então, nada é por acaso, não. A gente tem sim a nossa responsabilidade, a gente precisa se responsabilizar pelos nossos atos. É muito fácil querer fugir e culpar as outras pessoas, né? Fugir, nos eximir das nossas responsabilidades, porque senão, que sentido faria a gente estar em processo de evolução se eu já sou evoluído, se eu já estou, né, acima de todo mundo? Se todo mundo me maltrata, se eu sou a vítima, então eu não precisaria estar aqui no planeta Terra. Então é preciso a gente atentar para isso, assim, que se olhar, não com esse olhar de culpa, nossa, então eu sou a pior pessoa do mundo. Não, eu preciso olhar com consciência para os meus atos, para o que está dentro de mim, né? Quem é essa verdadeira Claudine, quem que é esse verdadeiro Jorge, essa verdadeira Cris? Como que ela age, né? Em verdade ali, né? Não nessas máscaras que a gente fica usando. Mas o que tem por trás de tudo isso, né? O que tem por trás das escolhas que eu faço e de como eu ajo, né? Dessa máscara de bonzinho que a gente coloca. Então, é preciso olhar para isso com consciência, né? Com vontade de querer se conhecer e se modificar, né? Querer se abrir para esse processo de evolução. Então, como a gente já comentou, a colheita fatal dos efeitos e é uma fase negativa para o indivíduo, mas positiva diante da lei. Então, aqui fica bem legal a gente refletir sobre essa questão, né? Afinal, o que é positivo, o que é negativo, né? Depende da perspectiva. Porque na primeira fase, eu tenho resultados positivos, né? Vamos dizer assim, eu tenho aquele sucesso momentâneo, então parece que, nossa, né? Tô no melhor dos mundos. Mas não é bem assim, porque depois vem essa outra fase nos mostrar que não. Na verdade, a gente estava completamente equivocado, a gente estava perdido nessas ilusões, se deixou envolver, né, por essa busca, por esse prazer momentâneo. E agora está aí a oportunidade de se resignar, né, de fazer o processo de redenção. Então, agora, na segunda fase, o que aparentemente é um processo negativo para o indivíduo, né? Que a gente olha com esses olhos de negatividade, como uma doença, por exemplo, ou, enfim, alguma perda financeira, ou perda familiar, ou, enfim, né? Qualquer dessas perdas que a gente tem que nos causa dor e sofrimento, a gente tende a olhar com esse olhar negativo, mas na verdade é completamente positivo, porque diante da lei eu tô tendo a oportunidade de me resignar, eu tô tendo a oportunidade de olhar para tudo isso que está acontecendo na minha vida e fazer novas escolhas, né? Em solidificar esses conhecimentos, esses aprendizados, para que eu não precise atrair essas situações de novo. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Às vezes. Vocês querem falar? Não? Jorge?
Jorge, você tá mudo? Eu não tô, Claudine, tá bem legal. Jorge tá sumido. Oi, Claudine. Não, estou aqui, estou escutando. É que não tem o que falar. Só vou fazer uma colocaçãozinha para não dizer que eu não participei. Todas as pessoas que chegam para a gente na segunda fase, todos os problemas que a gente não gosta, que a gente reclama, que a gente xinga, são nós mesmos que criamos. Só o efeito que está voltando para a causa. Isso todo mundo precisa ter consciência, né? Então, você tem uma pessoa, não gosta dessa pessoa. Foi exatamente isso que você fez no passado. Aquela pessoa é você no passado. Então, como você vai tratar essa pessoa agora vai determinar o seu futuro. Se você está no meio de um problema muito grave, esse problema foi criado no passado. Como você vai resolver esse problema hoje vai determinar o seu futuro. Então, a mudança ela se faz a partir de como a gente se movimenta dentro desse processo. Precisa entender que a lei ela é imutável. Quem tem que aprender a se movimentar dentro dela somos nós. Por isso que é importante estudar a lei. Você tem que saber se movimentar. Não é um destino só de dores. Era isso, Claudine. Obrigado, viu? Está maravilhoso. Continua. Obrigada, Jorge. Então, vou continuar. Se alguém quiser falar, só ligar o microfone. Aí aqui, a terceira fase, então, para fechar essa revisão, né, do ciclo. Então, a terceira fase já é composta pela ordem, o dever e a felicidade. Então, já é a fase que eu passei pelo processo da dor, do sofrimento, mas eu quis, né, aprender, eu quis visualizar o que toda aquela situação tinha para me mostrar, o que eu precisava compreender, né, no processo. Então, eu tenho essa correção dessa trajetória. Então, com essas injustiças opostas e compensadas, forma-se uma justiça. Eu tenho a compreensão. Então, aparentemente, até a última aula que eu dei aqui para vocês foi sobre a justiça da lei, né? Então, aparentemente, essas injustiças que a gente sofre, né, que a gente acha, se sente injustiçado, na verdade, elas formam, né, com a nossa compreensão e com essa vontade de querer entender o processo, elas formam a justiça. Se a gente entende as leis de Deus, a gente entende que tudo isso que está nos acontecendo é parte do processo, né? É parte da evolução. Se eu escolho seguir por outro caminho diferente da lei, eu tenho que saber que eu tenho consequências para lidar dentro dessa caminhada. Em algum momento eu vou ter que retornar esse meu caminho, né? Eu posso ir até que esses impulsos cheguem ao seu, né? Que eu vá aonde é possível com esses impulsos. Mas uma hora ou outra, né, a repulsão, a dor e o sofrimento vai ser tanta que eu vou precisar redirecionar essa caminhada. Então, observemos assim os mais variados tipos de destino. Existem quantas são as gotas do oceano, e esses, no imenso laboratório que é a vida, se vão interligando e combinando, cada um segundo o seu caminho, ao longo da estrada da evolução e da grande onda do tempo. Este oceano é o universo que caminha para Deus. Então, essa palavra destino, acho que até foi comentado, né, na aula da crise dos ciclos, que o destino, na verdade, ele significa essas trajetórias, né, esses resultados das trajetórias. Então, não é esse destino como a gente tem costume dizer, né? É um destino porque, sim, eu tenho causas e consequências. Então, seria um destino realmente pré-determinado. Eu consigo calcular os movimentos que eu estou fazendo, as minhas trajetórias nesse destino, porque eu sei o que eu lancei, né? Eu sei como que eu estou me movimentando na vida. Se eu me conheço, eu sei como que eu estou agindo, eu consigo saber como eu vou, o que eu vou colher, né? Qual que vai ser a minha colheita. Assim é quando a terceira fase ela faz esse total sentido de compreensão quando realmente eu chegar numa situação que é similar
a uma situação que eu vivi no passado e eu consigo visualizar, não, se eu fizer essa mesma escolha, se eu agir de novo dessa forma, vamos colocar um exemplo assim prático, né? Vamos colocar uma questão de traição, né? Então, eu fui traída e naquele momento passado, a minha escolha de me resignar na situação foi com traição. Então, eu escolhi agir no mesmo sentido negativo, né? Eu não aprendi no processo. Eu não entendi que em algum momento da minha vida eu lancei esse movimento, né, de traição, eu colhi ele e era a minha oportunidade de me resignar no sentido positivo, de fazer outro movimento, de perdoar. E mais não, eu escolhi a vingança, né? Eu escolhi pagar na mesma moeda que a gente tinha. Então, né, vivi o processo. Mas se eu vivi essa situação e eu realmente me resignei em sentido positivo, eu entendi, eu compreendi o meu processo ali, e aí eu tenho essa nova oportunidade ou de cometer a traição, ou que essa traição por algum motivo aconteça, ou que eu veja acontecer com outra pessoa, a minha posição já vai ser diferente, a minha compreensão da situação e do movimento já é diferente, eu já entendo o processo de uma forma positiva, de uma forma, né, de coração. Eu não julgo, mas vamos dizer assim, eu não julgo aquela situação. Eu já consigo enxergar com outros olhos. Então o ego diz: depois que tudo der certo, eu vou sentir a paz. O espírito diz: encontre a sua paz e tudo dará certo. Então essa seria a frase da terceira fase, né? Ô, Clô, Oi? Pode falar. posso Aham. falar? Não, só para complementar, que já chegou aí na terceira fase, nessa recapitulação, vamos dizer assim, né? Lembrando que está tudo ligado à personalidade, que durante as aulas dessas aulas anteriores a gente falou um pouco sobre a personalidade, e lembrando, né, que dos hábitos que a gente cria, dos hábitos que a gente tem e acha que está tudo ok, porque são os hábitos que criam a personalidade, e é a personalidade que cria o destino, né? Então, que fique só essa dica, né, de que a gente realmente fique atento para que tipo de hábitos nós estamos criando, porque através deles, às vezes a gente faz uma mudança e consegue um bom resultado, através de uma mudança de um hábito, vamos dizer assim. E é assim, dessa forma que a gente vai, vamos dizer assim, transformando a personalidade que a gente tem. Porque só dessa forma que a gente vai conseguir um resultado diferente, né? É isso aí. Ô, Cris, dá um exemplo dessa mudança de hábito, por favor. Vamos pensar então. Vamos pegar não tenho nada aqui pronto na mente, mas vamos tentar achar um exemplo. Vamos pegar o próprio julgamento, que a Claudine acabou de falar. Eu tenho o hábito de olhar para as pessoas e julgá-las imediatamente, tá? Então, é um hábito que eu criei. Eu tenho os hábitos que, eu não sei se vocês vão lembrar, durante as aulas a gente falou, tem os hábitos que a gente tem fisicamente falando. Eu acordo, eu levanto da cama pelo lado direito, calço chinelo, vou no banheiro e tal. Esses são hábitos que eu faço ali materialmente falando. E aí nós estamos falando dos hábitos de pensamento, né? Então, eu sou uma pessoa julgadora. Qualquer pessoa que eu veja, eu vou julgar. Tá gordo, tá magro, tá feio, tá com cabelo estranho, tá com uma roupa, sei lá. E aí cada um vai pegar a experiência para si. E isso é um hábito, né? E o que eu estou criando com esse tipo de hábito? Eu estou criando a minha personalidade. Então, o que vem por trás aí do julgamento? Eu sou uma pessoa que é arrogante, né? Porque me acho melhor que os outros, porque estou julgando, me acho melhor. Entende? É nesse sentido. Então, quando eu começo a perceber, porque até então, assim, eu vivo um momento em que eu acho que isso é normal. Todo mundo julga, todo mundo comenta, todo mundo faz, é normal. É um hábito que as pessoas têm. A partir do momento que eu vejo essa situação e quero retomar de uma forma diferente, ou seja, eu vou começar a me policiar e entender que cada criatura é como é, e que não cabe a mim julgar, que eu não sou melhor que ninguém.
né? Que o meu cabelo não é melhor que o do outro, que o meu corpo não é mais bonito que o outro, e que a minha forma de pensar, que é o mais importante, não é melhor que a de ninguém. E aí eu preciso usar compaixão, preciso usar indulgência, compreensão, né? Veja bem quantas coisas boas eu consigo transformar de um hábito que não é positivo. E assim eu vou transformando a minha personalidade e vou lançando trajetórias novas, porque olha bem, eu estou trabalhando o quê? Eu deixei de trabalhar para o nível negativo, ou seja, para essa força que me puxa para baixo, e estou trabalhando para outra força que me impulsiona para a evolução. Então, eu estou num movimento, eu deixo de ter um movimento anti-lei e passo a ter um movimento convergente com a lei de Deus. Não sei se ficou claro, mas é um exemplo que eu acho que todo mundo é julgador, né? A grande maioria de nós. Então, é isso. Mas se não compreendeu, vamos tentar dar um outro exemplo. Não, assim, compreende, ficou bem claro, né, nessa questão. Deixa para lá, depois, no outro momento, eu Vamos lá, porque organizo. às vezes a tua dúvida, Helena, é a dúvida de muitos, né? É Que importante que assim, a ó, gente converse. E também, se eu não souber responder, nós vamos bater uma bola, não tem problema aqui. eu, por exemplo, vivo um dilema, né? Porque quando a gente começa a estudar, começa a ler, a gente dá conta das coisas que a gente não deve fazer, né? E essa questão dos hábitos, tu até, né? Por outro lado, aí tu fica sempre assim se monitorando, então, pá, apareceu, já tu te pega fazendo aquela mesma coisa de novo, né? Por exemplo, tô lá eu já julgando o cabelo de uma pessoa. Nossa, que cabelo horrível. Por que faz isso? Sabe? É uma coisa muito natural da gente. Quando eu me pego fazendo isso, Sim. mesmo que eu tenha consciência de que eu não devo fazer, mas eu continuo fazendo. Eu não consigo deixar de fazer. Você entende? Tá, mas aí tu tá sendo um pouco rigorosa, né? Porque o que acontece? A gente está num processo, a gente já sabe que não existe mágica, ou seja, eu não vou dormir uma julgadora e acordar uma santa. Não vai acontecer isso para ninguém. E lembra da história de tudo que a gente fala, do esforço, da vontade. Então, é como se a gente vivesse num movimento repetitivo, a gente vive num pensamento repetitivo, e existe uma força que impulsiona esse pensamento, esse movimento, e é preciso que a gente mude. Então, exige da gente uma vontade muito grande, uma tenacidade muito grande, ou seja, estar desperto, estar consciente, e quando tu te pega fazendo o que tu já sabe, que na verdade não é o ideal, o importante é não se culpar, que a gente já conversou muito sobre a culpa, que a culpa também é um movimento anti-lei, não funciona. Então, o que acontece? Opa, eu estou ainda fazendo isso, ok, né? Eu percebo que eu não posso continuar. E é aos poucos, né? Quanto mais resistente eu for, mais difícil vai ser, né? Mas com a vontade e com a persistência, essa tenacidade, com certeza a gente vai conseguir, né? O que não dá é para a gente ficar usando de muletas, né? Eu não consigo, que isso a gente já cansou de falar também. Eu não posso, não dá, é difícil. Não é. Precisa usar essa vontade, que lembra que na aula passada a gente falou das potências? Nós temos tudo dentro de nós. Amor, vontade, consciência, tudo inibido. Então, basta que a gente use de muita vontade para que as coisas aconteçam, né? Então, basta eu Já dizer falei um monte apenas, agora. basta eu falar o seguinte, então, ainda estou agindo dessa forma, só isso. Sim, Eu penso dessa forma, eu acho que, ainda estou, né? É preciso que eu me corrija, porque a gente tem que usar de inteligência, porque quando tu usa de instinto, olha bem, tu não estás consciente, nós não estamos conscientes. Então, o pensamento vem, o julgamento vem e te ataca. Quando tu viu, tu já julgou, né? E a gente se compraz com aquilo ali, acha, principalmente está, às vezes, no meio de algumas pessoas, e que é um conjunto é uma coisa que vamos dizer assim, é para todos, né? Todo mundo faz a mesma coisa. Então, fica engraçado, fica divertido julgar os outros. É bem comum isso. Mas a questão de estar consciente é ver esse pensamento chegar, né?
e não deixar ele tomar conta de ti, como qualquer outro, né? E simplesmente não ficar ali achando que também está tudo bem eu repetir isso o tempo inteiro. Porque daí, do contrário, eu estou usando uma muleta, né? Ok, obrigada, Cris. Falei um monte aí, não sei se o Jorge quer falar alguma coisa, mas eu acho que o caminho é esse, gente. A gente precisa ser consciente, ser persistente e ter muita vontade. Porque é muito fácil ficar como a gente está. Nossa, é muito fácil. E como a gente está, só tem um caminho para seguir, né? Que é o ladeira abaixo. A gente já sabe de tudo isso, já sabe que esse tipo de pensamento, comportamento traz doença, traz distonia, traz tudo que não é bom. Então, realmente é preciso que a gente leve a sério, pegue toda essa informação que a gente está tendo aqui e coloque na nossa vida. Todos os dias, todos os minutos, com um pensamento ativo, consciente. E eu vou parar de falar, senão eu vou tomar conta da aula da Claudine. Eu tava. Posso só dar um pitaquinho? Sim, pode falar, Fabrícia. Pode falar. Ontem eu estava escutando uma live da Monja Coen, e fecha bem na questão do julgamento. Ela disse que ela estava numa de meditação, e ela olhou para o cabelo de uma menina na frente dela, e o cabelo era lindo, maravilhoso. Ela disse, nossa, como eu queria puxar esse cabelo dela agora, arrancar tudo, porque eu não tenho cabelo. Aí na hora ela pensou, meu Deus, eu tô fazendo meditação e tô aqui pensando mal da menina. E o ensino que ela quis passar era bem esse, que o controle está no nosso pensamento, na nossa mente. E ela disse assim por que eu tô pensando em arrancar se eu posso ir lá, acariciar, elogiar o cabelo dela, e formar daí uma grande amizade, né? E acabar com esse sentimento que está dentro de mim. Então, e a lição era essa, todo mundo tem um lado bom, basta que lado a gente quer ver. Então, todo mundo tem algo de bom para dar e algo de bom para oferecer, enfim, cabe a nós escolhermos que lado a gente quer ver. Que a gente quer só focar no lado ruim, beleza, ok. Ou quer só ver ou quer ver o lado bom das pessoas. E aí, quando eu escutei isso, logo em seguida aconteceu uma situação aqui, aí eu tive a oportunidade de replicar os ensinos. E aí os dois pararam e se olharam e se elogiaram, né? Procuraram um ponto, um aspecto positivo um no outro. E isso foi muito legal. Então, só cabe a gente também. Obrigada, era só para complementar a ideia do julgamento. É bem isso mesmo, né? É a perspectiva que a gente escolhe encarar até os nossos próprios condicionamentos, né? Como que a gente vai lidar com eles. Se você vai se culpar ou se você vai querer usar o outro lado dele, né? Nessa dualidade de querer usar ele como compreensão. Então, agora eu vou me posicionar de uma forma diferente. E isso, assim, dessa dificuldade que a gente tem com certas situações que parece que estão tão enrostidas na gente, né? Que parece que faz parte. Se a gente não for daquela forma, a gente não pertence a um grupo ou não se sente pertencido, né? Parece que aquilo, assim, é meio que um senso comum. E o julgamento, eu vejo que ele é quase isso, assim. Mas também essa observação da gente ver, assim, o porquê que eu tenho a necessidade de julgar, né? Com certeza, muitas vezes é porque eu acho que as pessoas estão sempre me julgando. Então, se eu acho que eu estou sendo julgada, eu vou julgar. Eu automaticamente estou julgando. Porque eu acho que isso está acontecendo comigo. Mas se eu tenho esse tipo de pensamento, é porque eu sou totalmente egoísta e arrogante. Porque eu acho que o mundo gira em torno de mim. Porque eu acho que as pessoas estão sempre me olhando e me observando. Então, elas vão me julgar. Então, tudo que eu fizer, o meu aparecer, o meu cabelo, enfim, a forma de me vestir, tudo, alguém vai estar observando. Então, eu acho que é meio mais na raiz do porquê disso, assim, né? Isso cada um, enfim, vai se observar, vai se ver na sua situação que mais se incomoda, que mais aflige, mas, assim, a raiz mesmo, sabe? Aonde que está o início da situação. Porque, às vezes, são só algumas máscaras
dentro de um condicionamento que está lá bem enrustido, bem profundo, assim, que ele meio que usa isso para se disfarçar, para ele continuar tendo força. Então, isso, assim, e é lógico que a gente também não vai conseguir acabar com ele, assim, de uma hora para outra, ou enfim, não é porque viu que a situação vai ser resolvida, mas pelo menos você observa mais profundamente, né, mais num sentido de causa, assim. E aí, aos poucos, vai transformando, né? A cada oportunidade que a gente tem de visualizar, colocar um movimento no sentido positivo daquela situação. Que é isso que a gente, às vezes, tem preguiça, né? De fazer esse movimento, então, no sentido positivo. Às vezes a gente deixa de fazer, né? Fica inerte, fica na inércia, mesmo sabendo desses condicionamentos que a gente tem por querer ficar na zona de conforto. Então, é isso. Vamos continuar. Isso estou totalmente falando por mim, tá? Falando por mim mesmo. Desculpa, eu queria falar um pouco sobre esse tema que vocês estão falando, né? Pode Estão falar. me ouvindo? Sim, aham. Então esse problema você mencionou a monja Cohen, né? Esses problemas, eles são chamados de defeitos mentais, né? Que é esse modo de julgar, olhar pelos outros, né? Dizer aquela é bonita, aquela é gorda, aquela assim. Isso é um costume errado, mas que vem da raiz da inveja que está dentro de nós, né? Porque como nós somos muito inseguros, né? Nós somos muito inseguros da nossa própria personalidade pessoal, né? Só que nós vivemos externamente, nós não vivemos internamente. Por isso que esse costume, que essa mania de ficar olhando quanto aquela lá é gorda, quanto aquela lá é ignorante, quanto aquela é isso, é aquilo. Porque nós enraizamos dentro de nós esses modos errados e dia por dia a gente não se autoanalisa para ver quantas vezes pensamos se o nosso pensamento está certo ou está errado, ou está justo ou injusto. É que a gente não se reentra em nós mesma para se autoanalisar se os nossos comportamentos, nossos pensamentos é certo ou errado, né? Cada vez que nós olhamos para uma pessoa e dizemos, quanto que é gorda? Se a gente se auto-pensasse quanto eu sou estúpida, quanto eu sou cretina, é muito mais construtivo do que olhar negativamente as pessoas, né? Então, assim, esse é um modo que a gente tem, que nós devemos pegar com responsabilidade se quisermos mudar a nossa personalidade errada. Porque senão nós nunca vamos mudar essa nossa personalidade errada, porque nós estamos sentados em cima dos nossos próprios erros, né? Como você falou que a monja Cohen viu a menina com o cabelo lindo e maravilhoso e falou, porque eu não tenho um cabelo igual. Eu também venho de origem budista ortodoxa, ela é budista cristã, né? Então, assim, ela se traiu na idade dela, e quantos anos ela pratica o budismo, ela se autotraiu num defeito mental dela, que é a inveja, que é muito grave. Então, quando nós notamos que temos uma coisa que nos incomoda nesse ponto, né? Essa mania, esse costume, a gente tem que parar e falar, peraí, eu estou totalmente errada. A gente tem que se admitir que está errado e transformar aquele pensamento errado em coisas positivas, né? Em atos positivos. Antes de dizer, por que eu não tenho um cabelo igual, você tem que ser contenta porque tem aquela pessoa é bonita, porque tem o cabelo bonito, porque é bonito. Você tem que ser contente e feliz por ela. Entendeu? Esse é um modo de ir transformando os teus erros, de ver os erros nos outros, de julgar os outros, de condenar os outros. Quando você olha para um danado caído lá no chão, não olhar porque ele é um danado vagabundo cair no chão. Você olha e pede, meu Deus, ele também é teu filho, ele também é meu irmão, e faça um Pai Nosso para que ele possa ter luz e se levantar do chão e continuar a vida assim como você continua. Divide a tua sorte com os outros, entendeu? Divide a tua força mental para aqueles que não têm. Inclusive, eu condividi um vídeo de um médium
que fala sobre esse tipo de coisa, que a mim me chocou muito. Então, esses estudos todos que nós estamos fazendo, se nós não pararmos e refletir quantos nós mudamos dentro de nós, todo dia a gente tem que fazer esse cálculo, nós vamos morrer sentado em cima dos nossos problemas. De sentir inveja, de sentir preconceito, racismo, ficar olhando para os outros, condenando os outros, porque a gente não se autocondena, não se autojulga. Ali que está o erro, a gente tem que se autojulgar, se autocondenar e se auto-recalcular para ver aonde lá que nós temos, senão nós não vamos mudar nunca, nós vamos morrer com esses defeitos, olhando os outros com um olho, desculpa, com um olho sempre negativo, mas nós não estamos olhando com o olho negativo, porque nós somos aquilo ali, e não se admitimos. A partir do momento que nós admitimos que temos errado, admitimos que nossos pensamentos, nossos comportamentos estão errados, eu me admito, eu me julgo, eu me condeno eu mesma, é ali que você está entrando. Então, você tem que pedir perdão, você tem que pedir desculpa, você tem que rezar para dar luz a esse tipo de pensamento, para tirar de você. Aí você vai trazer uma transformação dentro de você. Senão, vamos viver sentado em cima desses tipos de problema e viver a vida inteira falando sobre eles, mas eles estão dentro de nós. Entendeu? Ok? Ótimo, obrigada, Maria. É bem isso mesmo, a gente precisa ter essa capacidade de se olhar e se modificar, né? Saber ter o conhecimento é muito fácil, mas a gente precisa ter essa autoanálise e aos poucos se modificando. É lógico que não é do dia para a noite, a gente, né? Mas a gente precisa ter essa consciência, porque se eu me contentar que eu sou assim, se eu tenho preguiça de me modificar, ou eu uso, né, essas desculpas, a vitimização, aí é um movimento no sentido negativo. Eu continuo dando voz para o meu sensor, né? Eu continuo dando voz para o ego e vivendo essa mesma vida que a gente já está acostumado a viver, atraindo as mesmas coisas. Então, eu vou continuar aqui para a gente entrar na aula, que ainda não tinha nem entrado na aula. Vamos entrar no tema da resistência. O maior problema da nossa vida consiste nas relações que cada um estabelece com a lei, porque é dos recíprocos contatos e choques que se seguem, que depende o próprio destino. No conflito entre a vontade ante Deus do ser rebelde e a vontade de Deus, o impulso da segunda, sendo inesgotável porque é infinita, não podia deixar de vencer o impulso da primeira vontade, naturalmente fechada no limite. Superado assim o impulso rebelde, predomina a atração para Deus, que é aquele que não obstante todas as resistências do sentido negativo, dirige o universo. Então, qual é a nossa relação com as impermanências da vida? Né? Como a gente se dirige nos movimentos que chegam até nós? Né? Como a gente se movimenta na vida? Né? Quais são esses nossos impulsos? Como é que a gente está se movimentando, né? Nesses choques, nessas lutas que a gente tem com a gente mesmo, né? Nesses movimentos de se autoconhecer, principalmente, né? Nesse processo de evolução. Porque se eu tô sempre querendo controlar, se eu pré-determino as coisas que vão acontecer na minha vida e tudo tem que acontecer daquele jeito, porque fora daquilo eu não aceito, eu não aceito pessoas que sejam diferentes daquilo, eu não aceito situações que sejam diferentes, então eu vou sempre estar revoltado com tudo que a vida tiver para me proporcionar. Porque a vida não vai me proporcionar o que eu quero, ela vai me proporcionar o que é melhor para mim. E nem sempre o que é melhor para mim é o que eu quero. Olha que contradição. É porque a gente não sabe o que é o melhor pra gente. A gente está muito iludido, a gente ainda está muito perdido nessa ilusão, a gente está muito fascinado pelo mundo material, a gente ainda não se conscientizou da nossa experienciação espiritual, da nossa vida, além disso, além do corpo físico, né? A gente está ainda... a nossa direção está subvertida, né? A gente ainda está nesse contra, a gente está caminhando para retomar o caminho, mas ainda a gente está muito mais
propenso para o sentido negativo do que para o positivo. E aí a vida vai se encarregar de proporcionar as melhores situações, as melhores pessoas para estar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E o que a gente faz? Se revolta, briga, não quer, sai, vai para longe, quer fugir, não quer aquele trabalho, sai, vai para outro, é a mesma situação, aquilo vira um ciclo vicioso e tudo é problema menos eu, né? Todo mundo é culpado, todo mundo tem que mudar, mas eu não. Essa é a forma que a gente escolhe se movimentar, essa forma de resistência que a gente escolhe. Alguém quer falar? Não? Acho que é só o microfone, né? Eu vou mutar aqui. Que às vezes não sei se vocês querem falar ou se abriu sozinho, mas qualquer coisa vocês abrem de novo. E então é isso, né? Essa resistência que a gente tem de querer que tudo seja do nosso jeito, de a gente achar que a gente pode paralisar os movimentos da vida, que a gente acha que pode ser Deus, né, no nosso mundo e no nosso universo, e principalmente no mundo das outras pessoas, na escolha das outras pessoas, só vai nos ocasionar esses sofrimentos, porque o impulso, ele vai continuar ali, ele está sempre ali, né? A gente pode ter essa ilusão de que paralisou por um certo momento, de que, né, tá ali nessa fase da primeira fase do ciclo, né, com esses ganhos, com essas felicidades momentâneas, mas uma hora a situação vai vir, uma hora a gente vai perceber que a gente estava em resistência. Então, entenda que tudo que você tenta controlar exerce controle sobre você. Essa, para mim, foi a melhor imagem, assim, que eu consegui encontrar para aula, assim. Porque é exatamente isso. Se a gente refletir e só levar ela da aula de hoje, já valeu, sabe? Porque o Pietro, ele coloca, né, ele faz muito esse comparativo, essa exemplificação com as águas, com os rios, e depois ele fala do dique, por esse movimento, né, fluídico que tem, esse movimento natural das águas, e aí ele coloca a relação com o oceano, os rios, enfim. E ele traz esse exemplo que consegue consegue fechar, assim, né, com tudo o que ele quer dizer de uma forma mais clara. As águas que descem dos montes vão todas para o mar, que as espera para recolhê-las no seu seio, mas não encontram um caminho traçado que as guie, e, no entanto, movem-se todas na mesma direção do íntimo impulso de atração. Encontrarão dificuldades, mas relovezá-lo. Avançarão por tentativas, explorando o desconhecido caminho a percorrer, mas sempre orientados pela certeza absoluta da presença da meta para a qual as leva essa atração. Eis o que significa gravitar para Deus, e por que a semelhança dos rios, que vão para o mar. Aquela meta final, pelo caminho da evolução, deve ser atingida, apesar do estado de ignorância do ser, das trevas que vive, da incerteza das suas tentativas e dos obstáculos que procuram detê-lo. A evolução é uma força viva em movimento. Então, é isso. A vida e Deus está sempre querendo chegar até nós da melhor forma possível, da forma mais tranquila. Realmente, é tipo flutuar no oceano, boiar. Sabe quando a gente está no mar e boia? Então, é assim que é para ser a nossa vida. Só que não é porque a gente não quer. Olha só, é aquela figurinha que eu coloquei na aula lá da Justiça da Lei, né? Quem está por trás de todos os nossos problemas? Nós mesmos. Por isso, assim, por essa necessidade que a gente tem de achar que o que a gente idealizou, o que a gente criou, enfim, isso tudo que é completamente baseado nas nossas máscaras, nos nossos instintos, nos nossos condicionamentos, é o melhor para nós. Então a gente se coloca nessa barreira contra a lei, se coloca nesse sofrimento, né, absurdo,
sendo que o movimento, ele só quer o nosso bem, ele só quer a nossa felicidade, ele é cheio de amor. Então, se a gente quer resistir, tudo bem, ele vai continuar ali insistindo até que a gente vá se modificando, que a gente vá olhando para essas nossas personalidades e vá aos poucos remodelando, assim como nessa imagem, né? Que a primeira é algo bem duro, assim, é aquela rocha, né? Bem resistente ali em sofrimento, não aceitando nenhum fluxo da vida. E aos poucos, com o sofrimento, com a lapidação, né? Com essa consciência, com essa compreensão de que pode ser diferente, de que eu posso me deixar levar por esse fluxo divino, tudo fica leve, tranquilo. Então, o último semblante é de plenitude, né? E de felicidade. E essa primeira imagem poderia ser, essa última imagem poderia ser a primeira imagem. Se as nossas escolhas fossem de nos deixar envolver pelos movimentos da vida, ao invés de querer controlar e resistir, se revoltar, querer brigar, querer impor, né? O que a gente acha que é certo e que está totalmente equivocado. Observamos o que acontece. Os dois impulsos, um de natureza positiva, o da lei, e outro de natureza negativa, o do indivíduo. Agora em posições opostas, estão frente a frente. É lógico, isso não acontece no caso em que se siga a corrente da lei, concordando e obedecendo. Mas aqui estamos observando o caso oposto, o da discórdia e da resistência. Ora, o impulso da lei é por natureza de poder ilimitado, portanto, inesgotavelmente rico de reservas. Este é o impulso positivo, tão superior ao negativo. Aquele que permaneceu vivo e atuante no íntimo deste para dirigi-lo em direção à salvação e curá-lo por meio da evolução. O outro impulso, o anti-lei, não é bem direcionado, porque nada tem de positivo e afirmativo, mas ao contrário, é de revolta e resistência. Enfim, não é produto de um sistema orgânico de forças, mas de elementos individuais ou de seus agrupamentos. Seu poder, pois, é limitado, sujeito a exaurir-se. A resistência que o indivíduo opõe não pode ultrapassar um determinado limite. Suas reservas não são infinitas. Chega o momento do cansaço e da rendição. Então, como que a gente, em todo esse cenário, acha que a gente vai vencer com a nossa resistência? Sendo que os nossos recursos são esgotáveis, se a gente está usando de força negativa, como que a gente acha que vai conseguir? Não sei também. Mas eu acho que eu vou conseguir. Nas minhas... Ah, Helena, pode falar. Acho que a Helena e a Fabrícia. Pode falar. Então, vou assim compartilhar a experiência que eu tive, né? Que ainda passo pela mesma situação, porque na hora que a gente se dá conta que a gente precisa mudar, na hora que a gente digamos assim, né? A gente está presente, está percebendo que ainda continua fazendo as mesmas coisas, embora sabendo que não deva fazer, mas aí assim, aí vem a outra Helena, digamos assim, que entra em ação, aquela que quer porque quer resolver, sabe? Aquela que tem que ser do jeito dela, ela quer resolver rápido, ela não quer mais cometer, mas ela comete, e fica essa briga, entende? Então, assim, hoje me caiu uma ficha, assim, bem interessante, sabe? Do tipo, não vai ser como eu quero, né, as coisas, né? Essa mania autoritária que eu tenho, né? Eu sou muito radical nesse sentido de achar que tem que ser tudo do meu jeito, daquela, né? Tem que acontecer daquela forma. E não adianta, né? Eu gostei muito hoje dessa frase que conversando há pouco com a Cris, eu, tipo assim, cravei. Eu vou até escrever bem alto, deixa eu botar na parede do meu quarto, assim, sabe? Tipo, começar a pensar, né? Eu ainda estou agindo assim, né? Poxa, que pena, né? Que pena que eu ainda estou agindo mais. Eu acho que com esse pensamento, devagarzinho, eu acho que esse é o caminho da mudança, né? Então, assim, só para compartilhar, porque eu sou muito assim, de querer que seja do meu jeito, né? E aí, essa imagem do rio ali, do mar, para mim é espetacular, né? Então, deixa fluir, né? Entra na água e vai, simplesmente vá, né? Muito boa aula de hoje, viu, Claudine? Obrigada, querida.
Obrigada, Helena. É muito bom vocês participarem e dar esses depoimentos, porque é realmente isso, assim. E todos nós passamos por essas dificuldades. E quando a gente está se autoconhecendo e está tendo acesso ao conhecimento, não é diferente, né? Não é a gente acha que, nossa, agora porque eu já aprendi isso, que eu já tenho conhecimento, então não posso mais agir dessa forma. Mas não, na verdade, é aí que está a humildade de reconhecer, né? Que a gente está vivendo um processo. Estou vivendo um processo e está tudo bem. Eu tive acesso à informação, eu tive acesso ao conhecimento, mas tudo bem. São as experiências, né, que vão me fortalecer a cada vez mais para que eu dê esses novos passos em direção ao positivo, né? Eu não vou sair já super acertando, direcionada e, nossa, agora, né, virei uma santa na Terra, né? É tudo com base nas nossas experiências, por isso que elas são tão importantes, por isso que a gente tem que ir se desvencilhando dessas resistências e desse controle, para poder viver a vida de uma forma mais aberta, assim, mais de coração mesmo, sabe? Porque quanto mais a gente ficar se privando e se controlando e vivendo nesse sentido, a gente deixa de aproveitar muita coisa. É uma experiência única que a gente está vivendo aqui e cada situação é única, cada pessoa é única, então qualquer momento que a gente desperdiçar por achar que, nossa, eu tô perdendo tempo com isso, não, na verdade você está ganhando muito tempo, você não sabe quando você vai ter a oportunidade de viver exatamente aquele momento de novo. Talvez nunca mais, porque cada momento é único, né? Então, é isso, assim, de que a gente possa realmente viver... Pode falar, Jorge. Tava achando estranho que você tava muito quieto. Não, mas estou ouvindo aqui, está tão maravilhoso. Eu só queria reforçar a questão da lei, né? Se nós precisamos ter consciência, gente, que existe uma lei, tem uma lei, e a lei sempre vai vencer, sempre. A lei é positiva, como a Claudine colocou. A lei quer nos levar para a felicidade, para a alegria, para a paz e para a abundância, de forma eterna e imutável. Nós somos a parte negativa do processo. Então, eu quero que minha parte negativa, né, prepondere sobre a lei. Isso é uma soberba nossa, isso é uma presunção, isso é uma arrogância da nossa parte. E como vocês viram o depoimento da Helena, a Helena ela usa do instinto, né? Ela tem um problema e ela quer do jeito dela. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês e se todo mundo começasse a raciocinar? Eu tenho um problema. Ótimo. Qual a ideia de Deus para esse momento da minha vida? Qual é a ideia dele? Ao invés de ficar dando cabeçada na parede, né? Porque você faz errado, dói. Aí você faz de novo, dói de novo. Aí você faz de novo, dói de novo. Aí você faz de novo, e nunca dá certo. Mas, ao invés de agir instintivamente, o que vence o instinto é a razão. Ok? Resumindo, o que vence o instinto é a inteligência. Se você estiver dentro de um processo e você parar e raciocinar, você se livra do instinto. Porque o instinto ele é burro. Ele é um automatismo. Ele vem como força, porque de outras vidas você usou bastante aquilo é inércia, né? E essa inércia te pega. Aí vocês viram a primeira pergunta da Helena. Eu tive um problema e eu penso e o pensamento não vai embora. Depois o pensamento volta e eu pensei que já resolvi o problema dele. Mas ela não pensou de novo, né? O que a lei quer comigo? Por que esse pensamento está voltando? O que ele quer me dizer? Qual a informação que ele me traz? Não, ela vai dar cabeçada, aí fica com raiva, aí desiste, aí desanima, aí tudo volta ao normal. Quer dizer, ela quer sempre resolver o problema com o mesmo pensamento e o mesmo comportamento que criou o problema. Ela só consegue aumentar o problema. Então, que tal se raciocinar? Existe uma lei, né? Eu fiz um movimento anti-lei, agora eu estou dentro de um problema. E o problema está com Deus, e Deus é positivo. Ele quer me levar para algum lugar. Que tal eu pensar que lugar é esse? Que movimento eu preciso fazer dentro da lei, já que o outro eu fiz fora da lei?
E se eu fizer o movimento certo, eu vou para a felicidade. Que é a terceira fase lá, que a Claudine e a Cris falaram. Que é, é o movimento que vai trazer a liberdade para a gente. De não mais poder vivenciar aquilo. Mas todo mundo está no automatismo. Todo mundo quer que sua arrogância, que sua prepotência, que sua presunção resolva a coisa. Não é? Que acha que controlar o movimento, como um ser que tem uma mente tão limitada, tão contraída, vive no mundo inferior, que não entende nada de nada, acha que pode controlar alguma coisa. Se ele não controla nem a vida dele, se ele controlasse, ele seria o cara mais feliz do mundo. Eu estou falando aqui de felicidade eterna. Não porque você comprou um carro, ou porque você namorou uma pessoa, ou comprou a roupa que você quis. Porque isso daqui a 5 minutos você já não está mais feliz de novo. Você está querendo outra vez. Você está tampando os buracos da sua carência, né? Com alguns objetos e achando que vai resolver o problema. Você não vai resolver, a carência vai continuar. Não é? O vazio existencial vai continuar. E o medo vai se ampliar, porque houve um afastamento maior do seu centro, do centro que é Deus, do centro que é amor, do centro que é a felicidade. E o que tem nesse vazio existencial? Ele tem amor, se você souber ir lá buscá-lo. Mas precisa da inteligência, porque o segundo momento, o instinto e inteligência. Depois da inteligência vem a intuição, onde você vai intuir uma totalidade de conhecimento. Mas você precisa fazer o segundo movimento. O primeiro você já cansou de fazer. O instinto é desde o mundo animal. E você continua querendo resolver as coisas com a mente do mundo animal. Com a mente do homem das cavernas, com a mente do homem que só usou de força. Então eu quero continuar usando de força para resolver um problema. A força não vai abrir essa porta. A porta que vai levar todos nós para a liberdade, ela não pode ser aberta pela força. Ela vai ser aberta pela inteligência e pelo amor, que é a sabedoria. A sabedoria é feita de conhecimento e amor, os dois trabalhando juntos. Isso é um sábio. E é dessa forma que vai abrir a porta. Mas instintivamente, querendo se impor, querendo controlar, querendo dominar, querendo mandar, batendo, xingando, se revoltando, não vai abrir essa porta. Você vai criar, como a Claudine vai explicar aí, coágulos de resistência que vão virar todos doença depois. E todos vão virar privação. E você vai voltar mais pobre ainda de espírito, não de dinheiro, né? Com mais carência, com mais negação, com mais medo, com mais insegurança, com mais incerteza, com mais revolta, com mais raiva, com mais ódio, com mais tudo que não presta. E aí você vai querer de novo resolver os problemas com essa mente. Não vai conseguir outra vez. E aí quando isso vai parar? O universo está pedindo para a gente parar e pensar. A cada momento, se você quer aquele pensamento, onde aquele pensamento vai te levar, qual a consequência daquele pensamento, qual a ideia de Deus para aquele momento. A ideia de Deus sempre é nos salvar do lugar onde nós nos colocamos. Então, gente, está na hora de pensar, está na hora de se criar uma inteligência espiritual, uma inteligência que compreenda a lei de Deus e parar de dar cabeçada na parede, né? É só isso. Só isso. A gente faz um monte de besteira e a vida está pedindo uma coisa certa de nós. E a gente faz um monte de besteira e está pedindo uma coisinha. E continua pedindo um movimento pequeno da gente. E a gente continua se destrambelhando por aí. Claudine, era isso. Falei para você não me dar o microfone. Quando dá o microfone é duro, viu? Nada, estava muito quietinha, tem que falar mesmo. E é bem isso, né? A gente tem essa ilusão de achar que o movimento no sentido positivo, né? No sentido da lei, vai exigir algo muito grandioso ou que a gente não se acha capaz, mas na verdade é algo muito mais sutil do que os movimentos que a gente costuma fazer comumente, né? Extrapolando os nossos instintos e condicionamentos. Seria um movimento muito mais simples, porque tudo que vem de Deus é simples, né? A gente gasta muito mais energia, se esforça muito mais construindo esse dique, né? Essas situações de querer se proteger da vida,
do que seria muito mais fácil só se deixar levar por essa água e por esses impulsos que querem chegar até nós. Então, a gente gasta essa energia enorme construindo esses muros, colocando todas essas pedras, né, para tentar se proteger, que essas pedras não deixam de ser essa alegoria com a nossa personalidade. Então, cada pedra dessa significaria um desses instintos e condicionamentos que a gente está tão enraizado de usar, que a gente se usa e se acha protegido por eles. Eles têm todo esse movimento caótico, né? Eles não têm uma direção definida. Esse impulso separatista, então, cada vez mais longe de Deus, mais longe do amor. Mas esse movimento não vai deixar de querer chegar até nós. O amor é vida, e esse impulso que quer nos unificar, ele não vai deixar de insistir. A água não vai deixar de bater nesse muro, ela vai estar sempre ali, insistindo, porque ela só quer o nosso bem, ela é positiva, ela é muito maior do que toda essa negatividade que a gente está se achando que está colocando e que é mais poderosa. A positividade sempre vai vencer. E como o Jorge já adiantou, essas pedras todas que a gente está colocando, depois nos gerarão todas as doenças, né? Que a gente depois ainda tem que lidar com tudo isso. Então, a gente pode escolher já no movimento se movimentar de uma forma positiva, sem criar esses coágulos, essas vibrações, atraindo essas situações para a nossa vida de uma maneira mais positiva, mais no fluxo da vida, do que gastando tanta energia, né, nos movimentando tão negativamente, tanto com reclamações, com revolta, com essa resistência, né, que a gente está sempre tendo que lidar com ela, porque a gente deu tanta força para ela, a gente usou tanto ela, que é lógico que ela vai querer preponderar, mas vai da nossa vontade, do nosso poder, né, da nossa vontade, da nossa escolha de não, peraí, você me dominou até hoje, mas hoje eu vou escolher não ser mais dominada, ou eu vou escolher pelo menos observar essa resistência. O salto da evolução não vai ser em saltos, né? Vai ser em pequenos processos, mas começa na vontade. Eu preciso ter essa vontade direcionada, porque se eu não tiver essa vontade direcionada, daí tudo fica muito superficial. Então, os meus conhecimentos vão ser superficiais, as minhas leituras vão ser superficiais, porque eu não coloco a minha vontade para funcionar, eu não coloco ela em prova, né? Eu me deixo assim, eu deixo me enganar, né? Eu só mudo do cômodo da minha prisão achando que eu tô livre. Mas na verdade eu tô me movimentando naquele mesmo meio, né? Tô me movimentando naquele mesmo lugar. Porque eu ainda não me modifiquei, eu ainda não encaixei com o meu coração todo o aprendizado. Eu só tô me iludindo. Ô, Dini. Oi, pode falar. Eu não sei quem é, mas pode falar. Oi. Karine. Eu vou mostrar minha cara aqui. Ai, que bom te ver. Para quem não me conhece. Tudo bem? Oi, pessoal. Sou nova nesse curso. Eu queria, na verdade, trocar uma ideia com vocês sobre algo que talvez eu pensei agora, que eu não sei se faz sentido, assim. Por exemplo, assim, eu sempre, acho que por instinto mesmo, não por praticar tanto o autoconhecimento e ter feito tanto o curso quanto vocês, assim, que são muito mais polidos do que eu, com certeza, de tanto estudar, né? Mas eu sempre tive um impulso de não julgar, assim, sabe? De algo me dizer que julgar é algo num sentido que eu não deveria fazer, sabe? E é uma coisa natural para mim, eu não sou uma pessoa muito julgadora. Não vou dizer que não é que eu não julgue nunca, mas eu não sou uma pessoa que costuma julgar sobre vários aspectos, assim, eu não fico analisando a pessoa gorda, todos esses exemplos que vocês deram. Mas é engraçado que a vida botou do meu lado, de um tempo para cá, algumas pessoas que fazem bastante isso. E isso, para mim, está sendo um desafio bem grande, porque eu me revolto quando eu estou com elas.
eu não, às vezes falo, às vezes não falo, só que eu atraio uma energia muito ruim para mim com essa revolta. Então, eu vou trazer isso para vocês contribuírem comigo, que eu não sei se é uma contribuição, mas até que ponto também você tem que usar esse conhecimento que você tem, ou se isso é intrínseco em você, enfim, não sei, mas pro lado do que eu puxei, assim, porque eu tenho certeza que não me fez bem. Em nenhum momento que eu fiz isso me fez bem, sabe? Eu me revoltar contra aquilo no sentido assim, como eles não enxergam que eles estão errados, sabe? Como eles não veem que isso é errado, sabe? E uma revolta que me traz muita tristeza, assim, tipo de desamparo, de pensar assim, a humanidade está perdida, meu Deus, sabe? Uma coisa assim triste, sabe? Uma tristeza profunda que me traz, assim, só coisas ruins, sabe? Para mim. Aí eu acho que entra toda essa aula, sabe? A questão do pensamento, do que a gente pensa e a atração, sobretudo. Assim, isso tudo fez muito sentido nas últimas coisas que eu vivi, sabe? Que totalmente, assim, que quem vai fazer mal para mim não aceitar que o outro tá no ciclo dele, na evolução dele, na questão dele, e eu só tenho que ficar quieta e sabe, e ter certeza disso, que ele está aprendendo, ele vai aprender com os erros dele, sabe, e deixar minha arrogância de lado, de eu achar que eu tô certo, ou que eu tô, sabe? Então, assim, cara, é muito sério, fez muito sentido. Eu não sei se meu pensamento tá certo, se vocês podem contribuir com alguma coisa, mas eu acho que até a questão do conhecimento, de alguma forma, ele te bota em situações complicadas, sabe? Porque eu tenho certeza que as minhas maiores situações vieram por causa disso, sabe? Da minha tristeza de ver certas pessoas tratando certos assuntos com tanto assim, tipo, sabe? Cara, não ligo para isso, para outras pessoas, para pessoas que estão em situação, às vezes, pior, bem pior do que nós, enfim, vai de ladeira abaixo, num baixo astral, num ciclo vibracional, uma questão muito ruim, assim. Então, com isso eu tô aprendendo que eu não posso ir nessa ladeira, assim, que eu tenho que aceitar, tirar a minha arrogância e, cara, aceitar o outro, sabe? Então, contribuiu muito para mim. Eu te agradeço, a aula foi maravilhosa. Se tiver alguma coisa para falar, vai me ajudar. Obrigada, nossa, obrigada, muito bom. É muito bom te ver, assim, mesmo que por aqui, e escutar você falar, porque, nossa, eu me identifiquei, assim, muito com a tua fala, porque é muito assim, né? Quando a gente vai aprendendo e tendo um conhecimento, ou que essas coisas que parece que já são meio intrínsecas, né, que você já tem uma naturalidade, né, aquilo, mas que ainda te causa revolta, né, quando você vê outras pessoas fazendo e você quer corrigir ou quer mudar aquela pessoa e aí, né, você às vezes se usa de um discurso assim um pouco arrogante quando vai colocar informação, você tem um conhecimento, mas ainda usa o instinto da arrogância quando vai passar para outras pessoas. A gente ainda tem muitas outras coisas para equilibrar, mas eu acho que o ponto está aí, sabe, em reconhecer isso, em reconhecer que eu não vou mudar as outras pessoas, que cada um está vivendo o seu processo, que cada um tem aquilo que lhe cabe, e quanto mais revolta eu tiver com essas outras pessoas e que eu queira, assim, né, que nossa, mas então você tem que pensar como eu penso, como que você não vê isso? É sinal que eu preciso me trabalhar nessa arrogância e nesses outros condicionamentos que estão aí preponderando, porque quando tudo isso estiver equilibrado e ponderado, essas situações não vão mais me incomodar, porque eu vou olhar o outro só com compaixão e amor, né? Eu não vou ter esses sentimentos com ele, eu vou olhar ele e entender e me compadecer, porque eu já vivi esse momento, eu sei como é sentir isso, eu sei como é julgar as outras pessoas e achar que eu tô certa. Mas até a gente não atingir esse estágio, né, de se equilibrar, eu vejo que é esse processo mesmo, que a gente vai se descobrindo e vai tentando aos poucos, né, indo assim na caminhada, mas que realmente tem situações que a gente se deixa muito ainda envolver
por esses outros aspectos nossos que a gente ainda não dominou. E aí a gente vê no outro outros que a gente talvez já tenha dominado, mas que ainda, né, causa essa revolta por não ter esse amor e essa compaixão, essa humildade assim que ainda que domine o nosso ser, né? Então a gente ainda está vivendo em equilíbrio com todos esses, ainda tem muitos aspectos preponderando na nossa personalidade, do nosso ego, e isso torna difícil, mas eu acho que ter essa consciência, assim, tu reconheceu, né? A minha arrogância, isso já é, assim, um passo fundamental, porque pior é quando a gente quer modificar os outros e controlar se achando o dono da razão certa, porque se não agir assim, tu tá errado, né? Eu não consigo nem olhar para essa minha arrogância ou por esses outros meus aspectos. Então, eu acho que é isso. Não sei se o Jorge quer falar mais alguma coisa. Claudine, falta 2 minutos, né? Na verdade, eu quero falar duas coisas, né? Gente, toda afirmação é uma negação, tá? Da verdade. Quando eu falo assim, eu não julgo, isso é uma afirmação, que é uma negação da verdade. Porque se você pegar que você julga se a pessoa porque ela é gorda, porque ela é baixa, porque ela é alta, porque ela é feia, porque ela é bonita, porque a roupa dela não é boa, mas tem esse julgamento silencioso da repulsão com a pessoa, porque a gente faz um julgamento, às vezes, prévio da pessoa, até mesmo da lei de Deus, né? Porque todas as pessoas que chegam até nós, elas são espelhos nossos. E eu só enxergo naquela pessoa o conteúdo mental que eu tenho na minha mente. E isso não foge, porque se eu não tenho outro conteúdo, eu não vou enxergar. Então, eu não julgo, mas eu olho para uma pessoa e não gosto dela, eu já fiz um julgamento. Mas será que essas pessoas não enxergam isso? Eu estou fazendo um julgamento. Ou não é um julgamento? É um julgamento, mas aquele é um espelho meu. A nossa mente, ela projeta e a gente se identifica. Na verdade, nenhuma pessoa que a gente conhece, verdadeiramente a gente sabe quem é a pessoa. Você está vendo uma projeção da sua mente que você está se identificando. Então, de novo, eu volto a falar, se buscar nesses momentos, ao invés de buscar se a pessoa é boa ou não é, se está julgando ou não, se buscar a ideia de Deus para aquele momento para você e ver como você está reagindo àquela situação, da forma que você está reagindo, diz que você e está reagindo com revolta, está reagindo com repulsão a um movimento que foi Deus que colocou. Então, você está tendo uma contração a nível do ego, você está se fechando no ego e você está se fugindo do seu self, do seu Atman, do seu espírito, e criando um vazio maior ainda. E esse vazio ele fica preenchido de carência, de negação, de medos, e aí a vida vira uma tribulação toda, etc, etc, etc. Mas a gente conversa na outra semana. O que eu queria encerrar, se a Claudine me permite, voltando para a aula dela, é dizer que, como o Baldi colocou, e ela falou muito bem, que a vida é um rio, né? E se a lei de Deus ela é positiva, e ela quer nos levar para a felicidade, para a alegria, para a paz, para a abundância, para a saúde, para tudo que tem de bom e de forma eterna e imutável, esse rio é feito disso, ele é feito de felicidade, de alegria, de paz, de abundância, de todas as coisas boas que existem no universo. Mas, eu, Jorge, se eu pego o meu impulso, que é de ansiedade, que é de inquietação, que é de nervoso, que é de ganância, que é de ambição, e faço um movimento na frente daquele movimento que deveria chegar para mim. Então, a felicidade que deveria chegar para mim, eu mesmo fiz um movimento errado. Eu fui buscar de forma acelerada, de forma impulsiva, de forma instintiva, algo que não era meu e que, na verdade, vai me levar para uma desilusão, para uma insatisfação. E eu queria terminar com esse assunto, porque eu gostaria que todo mundo pensasse nisso, de como essa nossa ansiedade, como essa nossa carência, essa nossa ganância, faz a gente fazer movimentos que não seriam necessários se a gente tivesse paciência e lucidez de esperar que o movimento correto chegasse até nós. Por quê? Porque tudo que é nosso vai chegar para nós e ninguém vai tirar.
Ninguém pode tirar. E tudo que não é nosso, que a gente instintivamente correu para pegar, a gente vai ter que devolver, porque não é nosso. Então, se você tiver paciência, autocontrole, respirar e esperar, o movimento correto chega até você de graça, você não tem que fazer nada. Nada. Pode sentar numa cadeira e ficar esperando, que ele vai chegar para você. Agora, o duro é você ficar numa cadeira esperando, eu quero ver o bom. Porque a gente se enche de ansiedades, de medos, de insegurança e sai correndo fazendo movimentos atrapalhados. E atrapalha a vida, cria uma desordem e depois a gente fica, minha vida não é nada certo. Não pode dar. Esse rio que a Claudine colocou aí, ele é feito de positividade. Mas eu não posso colocar a minha negatividade na frente, porque aí o rio não chega, eu me afasto do rio. É assim que eu queria terminar e gostaria que todo mundo pensasse nisso essa semana. Qual o movimento instintivo, impaciente, automático que você está fazendo, ansioso, que está atrapalhando que a felicidade chegue até você? Obrigado, Claudine. Obrigada. Acho que a gente já pode encerrar, né? Já deu horário. Não sei se alguém quer fazer oração, alguém se habilita. Acho que a Helena falou para mim que ela queria fazer. Ela fez no início. Eu convoquei ela. Ela fez? Fez. Tá vendo? Eu sabia que ela queria fazer. Então, a Cris foi a segunda vez. Cris, tá por aí? Estou aqui, sim. Então, Vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer a grande oportunidade de hoje, agradecer pela vida de cada um de nós, pela Claudine, tão jovem, nos ensinando. Pai de bondade, nós te pedimos agora, neste instante, que tu derrame sobre nós todas as tuas bênçãos, Senhor. Que cada um de nós, nas suas residências, possamos receber essa chuva de bênçãos. O teu amor, a tua paz, a tua luz. Encerrando esse momento com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de tudo que seja mal. Agradecemos as equipes espirituais que estão conosco nesse instante. Uma boa noite a todos, que assim seja. Boa noite, Boa obrigada. noite. Boa noite. Boa noite. Até terça-feira. Boa Boa noite, noite, gente. obrigada. Obrigada, Claudine. Amanhã tem aula. Beijinhos. Amanhã tem aula. noite. Amanhã tem Obrigada. aula. Amanhã tem Amanhã tem aula. aula, sim.